Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui na TV Novo Tempo. Está começando o quê? O seu, o meu, o nosso Entre Família. Olhou no relógio assim, ó, não é que é mesmo, menino? Olhou para a parede, o reloginho lá, mas não é que ela... Você tem o quê, o relógio na parede? Pinguinzinho, cachorrinho? Ah, não, Cris, aqui tudo agora é LED. Que coisa. Olha, Cris, cadê a Carol? Carolzinha não veio hoje. Mas ela disse que amanhã vai estar de volta. E ela disse assim, Cris, convida o pessoal de casa para te ajudar a apresentar o programa. Eu disse, então, ó, ei, dona Maria, preciso de uma força da senhora. Ô, me dá a mão aqui, dá um jeitinho. Ah, Cris, não tô com tempo agora. E o nosso programa de hoje é justamente para falar sobre tempo. E eu pergunto para você, como é que está o teu relógio, hein? Não estou apontando não, estou abrindo para você. Nos últimos 25 dias eu tive que fazer até uma reforma na minha vida sobre o tempo. Questões espirituais, a qualidade do culto da família, tive que fazer. Mas que você não trabalha no Novo Tempo? Mas aqui eu trabalho, sou um ser humano, tenho mulher, tenho filho. Aqui eu tenho uma escala, depois eu sou coordenador de programação, eu escrevo roteiros. E sou finito e pecador. Estou nessa luta também. Só que o seguinte, meus queridos, já perdi algumas coisas pelo tempo e não volta não, hein? Quero perguntar, está vivendo muito no passado? Passado é um peso? Olha, hein, passado é retrovisor do carro. Vai ajudar você a estacionar tudo, mas não pode ser direção. Não vive no passado não, você não é museu não. E, Cris, como que eu tenho que aproveitar? Porque tem programa daqui, hoje nós temos uma especialista comportamental. Hoje nós temos uma médica aqui, uma pediatra, para falar do tempo de qualidade com teu filho também. Nós temos uma dinâmica, nós vamos calcular a tua hora. Quanto é que está valendo a tua hora aí? Ah, comprei uma TV. Quanto é que eu pago com o tempo? Eu e você, nós temos salários diferentes. É verdade, Cris. Mas nós temos um salário universal. 24 horas, onde todo mundo é equiparado. Você já falou com uma pessoa que tem 80 anos, ela falou assim, Cris, ó, eu nem sei quando que surgiu esse rabinho de gambá aqui, ó, que tá branquinho aqui. Há pouco tempo estava correndo lá em Camaquã, na Vila do Sapo, na Carvalho Baixo, de bicicleta, e a minha bicicleta não tinha pedal, tá? Fiquei 2 anos com a bicicleta, não tinha pedal, que eu não tinha condições de comprar um pedal, e eu só empurrava a bicicleta, mas era feliz, e o tempo passa. Hoje nós vamos dar um jeito, sabe por quê? Meu filho está com 6 anos, nunca mais vai voltar. Cris, você está lançando um monte de dúvidas aí, meu querido. E a solução, calma, vamos dar um jeito no tempo. Geração miojo, tudo para daqui a pouco. Agora tem inclusive um acelerador no celular. A gente está falando agora com o Tico e Teco, meu querido. Daqui a pouco é gol. É só narrador de futebol. Já pensou? Eu até gosto, tá? Mas eu também, ó, meu perfil é um pouquinho mais ansioso. Mas, Cris, eu ando rápido para lá, mas não saio do lugar. Será que essa ansiedade faz um corre-corre, mas será que você está tendo direção? Ah, eu não paro para afiar o meu machado. Aí você corta com... Não tem fio o seu machado. Então parar é investimento. Então para um pouquinho. Não troca de canal. Nós vamos para um breve intervalo. Nós vamos ter uma conversa olho no olho aqui, tá? Olho no olho hoje. Vou falar das minhas fragilidades nesse programa. Você vai ter um telefone já que você vai conversar aqui. Para nós conversarmos ao vivo, abrir o coração. Questão espiritual, o pastor está aqui. Há pouco tempo, ontem, nós estávamos falando no camarim sobre esse assunto, sobre o tempo. O programa hoje vai para mexer o coração, tá? Mexer o coração e organizar a vida. Se você orou por esse programa, chegou a resposta para você. Um breve intervalo e a gente volta já. Não sai daí. Meu Deus do céu, que intervalo mais rápido é esse, menina? Eu que falo, quer dizer, eu olho para essa pia de louça, eu já neguei ela 3 vezes. Eu fui no WhatsApp, quando eu passei... Você já também fez isso? Espera que eu já vou lavar essa louça. E começou. Gastou a ponta da unha. O que está acontecendo? Questão comportamental, né? O mundo, isso aqui foi feito para ser infinito. Você já viu aquelas séries, aquele aplicativo de séries? Você já viu que algumas séries estão rolando aqui, ó, cheio de quadradinho, tá? Você vai lá no Iclis, não vou falar qual que é, e aqui está cheio de quadradinho de séries. Só que a última série está pela metade. Por quê? Para você empurrar. O mundo foi feito para você acessar, para você não sair, porque ele quer consumo, né? As redes sociais querem que você fique lá. E nós somos uma nação, né, que mais consome internet no mundo e redes sociais, só perdemos para as Filipinas. Passamos mais de 140 dias conectados. Eita, pandemia teve aí, jogou toda a família dentro de casa e hoje nós vamos falar sobre intensidade e qualidade. Eu quero perguntar para você o seguinte, a semana nossa é Valorize. Já teve bens, teve né, muita coisa aí, teve cônjuge,
falamos de tudo. E hoje é o tempo, hoje é o relógio, tá? Pergunto para você que está em casa, Dona Maria, seu José, como que você faz para valorizar o tempo? Abre a experiência. Cris, olha, eu já tive uma experiência, perdi coisas assim, hoje eu faço isso. Ou talvez nós vamos encontrar alguém, você. Cris, eu estou perdendo por relógio. É ele que manda a minha vida é despertador, faço, não sai do lugar. Meu dia tinha que ter 58 horas e mais 45 minutos. Eu durmo em pé, Cris, no ônibus. Eu estou assim, tal, não sei dominar mais a TV, o tempo. Hoje é o teu dia aqui. Cris, eu mando para onde? E outra, Cris, tem coisa que eu não gostaria de falar o meu nome não, tá? Não. Ei, precisa não. Manda anônimo. Isso, relaxa. A nossa especialista quer te ajudar. Vamos lá. DDD 12 983 15 0249. E aqui você não vai perder tempo. Sabe por quê? Você que fica. A gente valoriza você. A gente gosta de você. Estou olhando no teu olho, as pessoas não têm tempo mais de olhar no olho mais. Estou olhando no teu olho aqui, ó. Jesus te ama, vai dar tudo certo, tá? Vamos conversar hoje, programa para você, calmou? Ó, valorizou o tempo? Menina, menino, vai dar tudo certo. Vamos lá. Estamos aqui com a nossa turma, a nossa Sala da Verdade, com ele que eu sempre invisto tempo. Só para você ter noção, ontem as meninas aqui do nosso camarim perguntaram: o que vocês fizeram tanto tempo? A gente ficou quase uma hora ali, trocando de roupa ali, já tinha trocado de roupa, então começamos um papo, entrou o pastor, saiu o pastor. Ali é investir tempo. Investimos tempo, acréscimo espiritual, acréscimo de vida. A gente não tem mais tempo de saber das dores, de trocar informação, né? O abraço sentimental. O pastor tem sido um grande amigo aqui, no qual eu tenho investido tempo, ganho tempo de vida com o pastor, com seus conselhos, amizade. Pastor, obrigado por valorizar o meu tempo, por me presentear com a sua presença. A recíproca é verdadeira. Eu ganho. Sentei ontem, Laís. Sentei, né? E a gente ficou conversando, foi muito legal. Eu lembro, acho que eu até já citei aqui, nunca diga que você não tem tempo. Diga que você tem uma outra prioridade, porque tempo todos nós temos. Eu aprendi isso com o pastor Milton Souza, falecido pastor Milton Souza, que foi diretor da TV Novo Tempo. Então, nunca não diga que você não tem. Então, diga que tem prioridade, que você tem uma outra prioridade. E a gente vai curtir. Mas tem sido muito legal, pastor, desfrutar o tempo contigo. Top. Fora as nossas brincadeiras aqui, pastor. Verdade. Hoje eu fiz uma abertura mais assim, né? Gostei de ver, parabéns. Né? Mas não vai ser sempre, já vou lhe falar, não vai ser assim não. Foi parabéns. Só porque teve esse momento bem forte, e tem sido sempre. Mas hoje eu resolvi valorizar esse momento ao vivo. Não falei dos seus lábios, não falei do tupete. Mas vamos fazer o seguinte, a diretora, Cris, para, Cris. A nossa carioca, não, Cris, vamos cortar. E vamos falar com a Laís Melo, para nós ganharmos tempo, valorizar o seu tempo. Todos os dias eu falo do tupete do pastor. A Laís Melo, especialista de perfil comportamental, master coach, treinadora de mulheres, desenvolvimento emocional, trabalha com famílias, enfim. E ela já é prata da casa, a Laís já retorna aqui sempre. Hoje veio com a filha dela aqui também, nos deu a graça da presença da sua família, aproveitando e valorizando o tempo com a filha. Olha que legal, veio falar de algo que ela está vivendo. Laís, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer, acho uma delícia estar aqui e sinto que eu estou mais até do que aproveitando o meu tempo, né? A métrica de aproveitar o tempo tem que estar sempre ali, ó, de propósito. Não é sem querer, não é no automático. E estar aqui com a filha, com vocês, contribuindo com a vida de outras pessoas, é aproveitar o tempo de uma forma positiva, né? Com certeza. Laís, valorize, né? Essa nossa semana aqui teve vários temas. Eu não falo dessa questão de propósito, né? Foi proposital, acho que Deus colocou alguns especialistas aqui essa semana que trouxeram uma outra visão sobre... Eu estava esperando um tema, assim como você, eu e o pastor, nós não participamos da produção deste programa. Então, a gente acompanha os VTs com você, a conversa com o especialista é aqui. Então, a produção já faz todo esse trabalho. Nós temos uma produção maravilhosa aqui, né? E é surpreendente essa questão de valorizar, porque a gente tem perdido, né? A questão toda do valor das coisas. A gente tem precificado as coisas e não tem dado valor. Agora, se existe uma moeda universal de grande valor, é o tempo. E o nosso estilo de vida, falando de comportamento, né, da sociedade, tem feito com que esse tempo tenha se esvaído no meio dos dedos, né? É uma questão dessa geração miojo, Laís.
As pessoas, elas têm cada um o seu tempo, né? A gente fala muito que cada um é cada um, que as pessoas são únicas, mas nem sempre a gente sabe respeitar o tempo das pessoas. Eu vou dizer especialmente por mim, eu tô falando por mim, tá? Você comentou ali logo na abertura que você tem um perfil um pouco mais ansioso, falando sobre os áudios, né, acelerados. Eu amo, tá? Os áudios acelerados. Então, existem pessoas que têm um estilo, um comportamento, um temperamento, um perfil comportamental mais rápido. Eu não vou usar o termo ansioso, tá? Mais rápido. E aí, essa pessoa, ela tem um pouco de dificuldade com pessoas calmas, com pessoas mais metódicas ou com pessoas mais sistemáticas, enfim. Então, a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo, com certeza, e priorizar a aceitação, né? Priorizar que, poxa vida, eu não consigo mexer ali no reloginho da outra pessoa. Eu quero ser, então, melhor do que Deus, quando eu quero que o outro tenha o meu tempo, tenha o meu ritmo, que todo mundo respeite o meu relógio biológico, né? O meu relógio de vida. Isso seria mais na execução, né? Porque se a gente, que você está falando, então assim, é a forma como eu reajo diante do tempo. Porque todos nós temos o mesmo tempo. Sim, 24 horas por dia. 24 horas pensando no tempo como Matéria-prima, assim, como da espaço, não é espaço, né? Fugiu a palavra aqui. Mas todos nós temos o mesmo período, o mesmo período. Então você está abordando a forma como cada um reage. Ritmo. Eu acho que essa é a palavra, né? Sim. É o ritmo de cada um dentro das 24 horas. Sim. E por que umas pessoas dentro de 24 horas produzem tanto e outras ficam rodando que nem barata tonta? Por que durante um ano uma pessoa consegue fazer tanta coisa e para o outro parece que, nossa, eu só passei o ano trancado em casa, não aconteceu nada, foi um ano perdido. Então, assim, valorizar o tempo também diz muito respeito a isso. Isso vai além do ritmo de cada um, mas é a palavra-chave da semana. É o quanto você valoriza o tempo que você tem dentro do teu ritmo e aí vem produzindo frutos e não só estando ocupado, né, se ocupando. Mas aí também entra uma outra questão, Laís, que eu queria que você explorasse um pouquinho. A gente vai ter o VT antes, né? Vamos ter o VT? A pediatra? Isso, pediatra isso, agora. Porque eu acho que é bom a gente... Vamos, já o pastor tem uma pergunta muito especial, você também de casa está participando, e essa questão de tempo agora tem sido discussão em todos os lugares, na igreja, aqui na Novo Tempo, na sua empresa, todo mundo lida com essa matéria-prima que é o tempo. Agora, falando nisso, né, a gente está nascendo uma outra geração. Né? Você tem um ritmo diferente, a gente já teve aqui esse encontro geracional nas redes sociais, onde o Cris já é um cringe, a gente tem uma visão de vida diferente, de repente você não suporta mais ver um TikTok, o outro gosta, é ritmo. Mas e essa geração agora? E falando de intensidade e qualidade, como que a união familiar, né, ela impacta a saúde de uma criança? A gente está recebendo agora, com muito carinho, mais uma vez, a Ludmila Rachid, ela é médica pediatra, professora, né, preceptora na disciplina de pediatria, no AMB, Morumbi, então, né? E ela também tem um selo de qualidade de você que ama a doutora Ludmila, porque ela vem todas as vezes aqui ser um presente, a gente já estava até com saudade da doutora. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde, pastor, boa tarde, Laís, boa tarde, telespectadores. Saudade de vocês. Coisa boa. Fazia tempo, ó, usando essa questão toda do tempo, mas que bom que quando a gente está junto, né, nós estamos juntos, a gente tem esse tempo de qualidade. E é justamente nesse tempo de qualidade que eu queria falar para você. Talvez seja até injusto num programa como esse cobrar uma equivalência, porque nós temos situações diferentes, doutora. Temos pessoas agora, mulheres que estão com 3 turnos trabalhando, pessoas que estão desempregadas, pelo sustento primário, né? E aí a gente fala de intensidade e qualidade. Às vezes você tem um tempo muito grande, mas não tem essa qualidade. Mas isso interfere. Eu queria perguntar agora, você como pediatra, recebendo no seu consultório várias crianças de várias classes sociais, de vários estilos de vida, o preço de saúde em uma criança, né, dessa questão da união familiar que às vezes não se tem nesse molde comportamental de hoje. A união familiar ela é extremamente importante. A criança, né, ela se espelha nos pais. A criança é o espelho do ambiente familiar. Né? Então, o que eu gosto é de explicar para os pais. Muitas vezes, né, alguns estão em home office e passam o dia todo na frente do computador. E a criança querendo brincar, não tem como deixar, às vezes, com a avó, a creche está fechada, não está recebendo ainda as crianças, ou está no sistema de 50% leva, 50% não pode.
tem aquela situação toda, né? A mãe precisando responder o WhatsApp, o pai fazendo no computador e a criança pedindo para brincar. Né? E a criança, toda vez que você fala um não para ela, ela se sente um pouco, né, rejeitada. Fala, ué, por que tu não quer brincar comigo? Meus pais estão em casa, né? Eles poderiam estar brincando comigo. O que está acontecendo? Nesse contexto, eu gosto de orientar os pais a ter um tempo de qualidade com aquela criança, né? Colocar aquela criança, né, no momento de brincadeira, de diversão, interagir, fazer um computador de brinquedo, falar para a criança, vamos trabalhar junto, né, com o papai e dar para ela um computador de brinquedo, né? Eu falo, construir junto, né, com papelão, tudo, fazer um teclado para ela fingir que está digitando, fazer a criança interagir mais nesse dia a dia dos pais. Mas a criança, ela precisa de atenção, né? Ela precisa de carinho, ela precisa de conversa, ela precisa de brincadeira, tudo isso para o crescimento, né? Para o estímulo, eu falo do cérebro da criança. A criança até os 5 anos, ela aprende muito, e é quando a gente tem que estar muito presente. E depois, né, eu falo na adolescência, o adolescente ele precisa de muita conversa, né? Então, café da manhã em família, se possível, o almoço em família, nunca na frente da televisão, né? Sempre conversando, o jantar, se possível, também, né? Interagindo, como foi o dia, como foi o trabalho. Nunca deixar a criança sozinha, de escanteio, sim colocar a criança na dinâmica familiar. E doutora, agora o pastor vai fazer uma pergunta muito especial. Tudo bem, doutora? Tudo bom, pastor. Nessa fase, a gente tem também a característica de cada criança. A gente tem, de acordo com a idade, a maior necessidade de dedicação de tempo. E a gente tem também características de crianças que precisam de mais tempo. Eu não sei se tem como a gente medir isso, se você tem sugestão, até essa idade seria esse tempo, né? Com essa idade seria isso, e se tem como sugerir o que seria o ideal num período de 24 horas, num dia. A gente não consegue mensurar, né, o ideal para cada criança. A gente percebe pelo comportamento. As crianças que estão mais irritadas, mais ansiosas, mais nervosas, buscando muito alimento, um padrão mais de compulsão alimentar, são crianças que elas precisam de mais atenção. Ou seja, o seu tempo, né, o tempo que você está dedicando para o seu filho está pouco, porque você não está conversando com ele, você não está... É a forma, às vezes os pais falam, nossa, meu filho está tão difícil, né, ele está fazendo tanta birra, está complicado. Daí eu falo assim, mas você está conversando com ele? Você está entendendo o porquê desse comportamento? Então, muitas vezes pelo comportamento negativo, a gente avalia que aquela criança precisa de mais tempo com os pais. E muitas vezes o pai fala assim, mas eu estou trabalhando, mas eu também estou trabalhando, eu não tenho tempo. E eu costumo falar, né, com os pais, focando nessa parte da prioridade, se eu te desse 1 hora a mais por dia, se o seu dia tivesse 25 horas, nessa 1 hora a mais por dia, você iria brincar com seu filho? Ou você iria fazer outra coisa? Então, eu sempre jogo isso para os pais refletirem também, da necessidade, que o trabalho ele é muito importante, eu concordo, através do trabalho, né, que a gente vai colocar o sustento dentro de casa, mas os seus filhos também são muito importantes, porque eles, né, são reflexos daquilo que eles estão vivendo em casa. Então, tem que ter um equilíbrio em tudo. Ok, então os sinais negativos são sinais que me ajudam a mensurar se eu estou usando corretamente o tempo com ele ou não. Exatamente. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. E, Cris, eu acho que daqui uns dias podemos ter a doutora aqui no estúdio de novo, né? Sim, com certeza. Muito obrigada a vocês mais uma vez pela participação. Obrigado, Deus continue abençoando muito você. Tchau, tchau. Amém. Pastor, eu achei muito legal, né, uma pediatra colocar essa questão comportamental e a gente vê essa ação multidisciplinar que a gente tem que ter com esse ser, né? Se você não quiser focar em algo como um filho, então compra um boneco, né? Você vê, a gente tem que parar hoje em dia e ver que nós temos a vida em mãos. E eu fico imaginando agora, eu me toco para várias situações que estão acontecendo. Eu imagino agora você que não teve tempo, o marido perdeu o emprego, todo mundo teve que trabalhar em home office dentro de casa, a criança estava ali, você teve que atuar como professora. Só que às vezes, eu queria perguntar para a Laís aqui na questão comportamental, a gente acha que a criança já entendeu tudo. E às vezes nós temos que pegar, pelo menos numa linguagem dela, e explicar. Mamãe perdeu o emprego, papai está trabalhando mais, porque ele não vê mais o pai. Ele está indo buscar o nosso sustento.
amor, eu vou fazer de tudo para você tomar um banho rápido, mas 20 minutos com o filho. Eu sei que você está cansado, está buscando emprego, está chateado. Então, essas mínimas coisas, e o que a doutora falou foi de um peso. Se eu te desse 1 hora a mais, o que você faria com isso? Talvez trabalhasse mais, mexesse mais na rede social e no dia de 48 horas não teria essa prioridade. Doutora, o ser criança, ele precisa de uma explicação. Por mais que ele tenha no ar, ele pode montar esse quebra-cabeça de uma maneira diferente, né? O diálogo nunca é uma saída ruim. Nunca. Então, sempre conversar. Lógico que na idade de cada criança, a gente conhecendo os nossos filhos, né, a gente vai saber qual é a linguagem apropriada para que ele entenda do que a gente está falando. Nunca, de forma alguma, passar uma responsabilidade para a criança. Você precisa ficar quieto porque eu tenho que trabalhar, porque se você não ficar quieto, eu estou ficando louca. Sabe aquelas coisas de drama? Então, a gente tem que tomar cuidado, ter cautela no quanto passa uma responsabilidade para o filho com relação a eu não ter tempo. Afinal, a adulta sou eu que tenho que fazer uma boa gestão desse tempo, mas ser realista, não botar a criança numa bolha. Estou aqui, 100% para você. Ontem vocês falaram disso, eu acho, né? É tudo para mim. A gente não pode ser tudo para o filho. A gente está substituindo Deus. Então, eu preciso deixar claro para o meu filho que os recursos são limitados. O recurso de tempo, o recurso da minha paciência, o recurso de tudo, financeiro, enfim. Então, eu vou passo a passo, deixando meu filho a par do que está acontecendo dentro das limitações do entendimento dele. Eu queria resgatar um detalhe que você citou antes, que eu ia fazer a pergunta quando a doutora entrou. Naturalmente, nós somos exigidos para maior produtividade. Como administrar o tempo, entendendo que não é a execução de muitas coisas que revela a minha produtividade, mas a execução de coisas que são consistentes, Sim, que são assertivas, exatamente. Né? Como administrar isso numa pressão, porque a gente já recebe uma pressão, né? De mais e mais e mais. E você, às vezes eu olho assim, eu tenho metas de leitura pessoal, né? E às vezes eu não consigo ler tudo que eu me proponho. Aí eu penso, cara, então eu vou... Na minha leitura, por exemplo, devocional bíblica, que eu faço toda manhã, além dos livros, eu decidi ler menos em quantidade e mais em profundidade. Então, eu leio a mesma história, preocupado com o detalhe, né? Então, como eu administro isso nessa pressão que a gente recebe naturalmente, né? Eu não sei se a gente vai para o intervalo. Eu acho que a gente vai para o intervalo, porque eu vi a diretora dizendo antes 2 minutos. Pastor, e no meu cálculo mental do tempo, o senhor está com nível de tempo além da... E outra, vou dizer mais, tá? Ele calculou o tempo na cabeça e ainda conseguiu ser sensacionalista com você. Você não vai sair daí, porque essa pergunta aqui é demais. E ainda minha diretora assim, entregou para o Cris, que vai pegar o meu tempo e vai jogar no lixo. Não, eu vou para o intervalo. Segura aí e volto já já. Muito bem, estamos de volta e o Papo do Tempo está maravilhoso. Você já mandou sua pergunta para o programa? Então manda, DDD 12 9 8315 0249 e até mesmo a forma que você administra o tempo. E administrando o nosso tempo aqui no programa, você sabe que tem essa série fantástica. Estamos aí no 4º episódio. Lucas Nascimento visitando essas famílias, né? São 5 dias aqui, 5 temas e é claro que agora a gente vai fazer uma visita lá. Lá pro meu Rio Grande, tchê, onde tem o frio de Rengueacusco, mas que bate, pode rodar aí, roda esse VT. Hoje fui encontrar minha família bem na ponta do Brasil, um estado fazendo divisa com outros países. O Rio Grande do Sul é um local que me causa curiosidade de cara e me presenteia com incríveis paisagens. Só que a família que eu procuro está num local, digamos, mais tranquilo. Você vai entender o porquê.
O sol ainda estava dando as caras quando encontrei a família Maier. Um cenário pra lá de diferente pra mim, principalmente pelo clima. Um frio que vocês não têm ideia. Mas nada demais pra eles que acordam todos os dias cedo há um bom tempo pra cuidar da lavoura e depois abastecer os moradores de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Haja pique, viu? E nesse sítio pra lá de aconchegante que mora minha família de hoje e todos desde então vivem e trabalham por aqui. Aqui era campo, né? Era do meu sogro e aí ele passou para nós esse pedaço para nós poder se manter aqui, né? Aí nós instalamos uma horta. Sogro bom, viu? Tá, mas por que aceitar ficar no campo? Por que não ir pra cidade, tudo na mão, tudo mais fácil? Aconteceu do modo seguinte, a gente gostava da família. Então, para não se separar muito, a gente iniciou na horta. Porque a horta é um grupo junto, né? Então a gente preferiu a família unida em casa. Aí que a gente ficou nessa parte aí, né? Ah, tá mais que explicado. Daí esse pedacinho de terra só cresceu assim como a família. Ele plantou o gosto pela agricultura, tanto que a geração seguinte escolheu fincar suas raízes nessa terra e já vem dando frutos. E falando em frutos, deixa eu perguntar pra filha do dono como é a rotina por aqui. A gente de manhã levanta, né, e já faz o café, faz chimarrão, e depois a gente já vai na lida, tem vaca para tirar leite, uma galinha, aí depois arruma as coisas domésticas dentro de casa, né, faz a faxina, e lava de roupa, depois já é almoço, e assim vai de tarde, a gente trabalha na horta, geralmente na horta, e já vem à noite, né, e assim vai indo, né, a rotina da gente, né, não para nunca, né. Se você acha que é moleza a rotina no sítio, pode repensar, viu? Eu mesmo já estou começando a perceber que minha visão de vida no campo vai começar a mudar a partir de agora. Já que a minha família não para, bora lá colocar a mão na massa. Ou melhor dizendo, a mão na terra. Tudo isso que estou fazendo e que eles fazem diariamente é levado para outros lugares da região. Tudo fresquinho e da melhor qualidade. E eu falo isso porque eu estou vendo de perto. E é o Maurício que fica responsável por isso. Eu faço a parte de compras e coisa, tudo para a propriedade, aí passa por minhas mãos, né? Aí em negociar com as cooperativas, com as empresas, né? Então esse é o trabalho que eu assumo aqui dentro da propriedade. Sim, eu tenho 2 mercadinhos pequenininhos que eu abasteço diariamente, três vezes por semana e mais o domingo de manhã. E tem as feiras que a gente faz na rua, né? E no ponto de casa, a gente chega num lugar aqui, outro lá, e o pessoal já sabe, já está esperando ali naquele horário, é tudo horário cumprido, né? E eu ainda continuo aqui. Mas agora, senhoras e senhores, eu estou num outro nível da família. Vou pilotar um trator pela primeira vez. Eu disse primeira vez. Bora ver no que vai dar. Pega esse meu trabalho. Olha só, eu duvido vocês encontrarem um solo mais bem preparado por um repórter agora da agricultura. E aí, meu professor, diz aí pro pessoal de casa se eu consegui ou não cumprir minha tarefa de pilotar um trator. Conseguiu sim, não. Ninguém nasceu sabendo, né? A gente tá aí para aprender, eu também não sabia nada, né? Aí a gente pega essas máquinas aí, os tratores e vai se ensinando, né? Tu vai descobrindo o segredo da coisa ali, né? Não, mas muito bem, ajudou bastante. Viu só? Eu poderia até fechar a matéria aqui mesmo, pra mim já bastou. Mas eu tenho muita coisa pra contar dessa família. Porque foi depois disso que eu entendi o porquê que a Rosana, que é a esposa do Maurício, escolheu chegar e fazer parte da família. É que ela gosta dessa ideia de valorizar gerações. Sim, sempre começa da geração, né, que é mais antiga, vai passando para cada um. Isso que eu acho bem bonitinho, né? Até a minha filha depois vai continuar nessa rotina mesmo, né? Que o bisavô e aí o neto, que eu sou neta, que eu casada com o neto dele, né? Neto dele, que é o Maurício.
E aí eu passo para minha filha também, todo incentivo que eu faço, que eu me deram, eu vou passando para ela também. E é até sobre isso que eu queria comentar agora. A neta, ou melhor dizendo, bisneta, já sabe muita coisa sobre a vida no campo. Ela sempre está colada na família, aprendendo tudo sobre agricultura. E eu, curioso, logo perguntei se ela realmente gostava disso. E ela logo me convenceu com a resposta dela. Assim, eu gosto por causa do jeito, né? E é legal porque a gente trabalha tudo junto, né? E não fica um preso dentro de um apartamento o dia inteiro, né? E aí tu come o que tu quer, tu escolhe a comida, né? Não precisa estar... É bastante legal. Isso é a quarta geração daí, né? Tem o vô, né? Aí a mãe, o pai, e aí eu e a minha esposa e agora passando para a filha, né? Deu pra perceber que mais uma geração vai cuidar de tudo isso. O clima por aqui com certeza influencia e eu não estou falando do frio que me pegou de surpresa, mas do respeito, do companheirismo, amor pelo trabalho e o mais importante, o amor pela família. E isso não se colhe da noite pro dia. É um solo que precisa ser preparado, cuidado de um modo singular, regado com muito empenho e na certeza que mais adiante, independente de onde o vento sopre, os frutos vão aparecer. Acho que foi mais ou menos isso que o José Maier, de 86 anos, planejou quando pisou pela primeira vez nessa terra e pensou na família. E fazendo uma retrospectiva de tudo isso, acho que ele se alegra de cada etapa. Claro que fico, senão o que ia fazer, né? Feliz que estão cuidando da terra que eu gostei para trabalhar, para comprar e tudo, né? Seu José, obrigado pelo seu esforço e por acreditar na família. Aqui é bem diferente, tem a natureza, tem um lugar lindo para tirar foto, tem a água correndo, dá para pescar a hora que quer, né? Eu acho bem legal, né? Porque é um ar puro que tu respire, né? É muito bom, né? A gente, assim, aí divide os trabalhos, né? Um vai fazer isso, outro vai fazer aquilo, mas sempre tudo em grupo familiar, né? Vai na horta, tu se alegra, tu vê as flores florescendo, tu vê isso, tu vê aquilo, né? Aí já dá outro ânimo pra gente. Família, é sobre isso. Agora sou eu aqui com vocês. E o pessoal, que experiência incrível que eu tive aqui hoje. Só o lugar aqui representa muito para mim. Foi incrível poder realmente colocar a mão na massa, no caso, a mão na terra. Aprendi demais com a família Maier. Trator. Quem diria que um dia eu fosse dirigir um trator? Quem sabe vocês estão até ouvindo um pouquinho do trator que está lá no fundo trabalhando. Mas enfim, poder conhecer um pouco dessa família, saber que tudo isso daqui veio de geração, começou lá, veio passando de um para o outro, saber que até a neta também está continuando ali. Foi incrível. Eles estão ali atrás já se preparando, tudo para um lanche, que claro eu vou participar, já estou até aguardando este momento, mas eu não poderia deixar de compartilhar com você aí também de casa. Para mim foi especial, espero que seja especial também para você. Mas agora eu vou ali me juntar com eles, conversar mais um pouquinho, aproveitar este momento, porque hoje a família Maier é a minha família. Um abraço, família Maier, um abraço para o Rio Grande do Sul, que coisa boa, tchê, né? Que bom, né? Um abraço, seu José, para toda essa família maravilhosa e obrigado por trazer aqui, né, nosso agricultor, motorista de Agrale, estava ali, ó, firme e forte. O que eu gostei, me perdoe aqui, o pessoal do câmera, tinha que ver ele aqui, né? Com a perna aberta, eu nunca vi alguém já aqui, ó, acho que ele estava com medo da enxada. Ele estava assim, ó, estava aqui, ó, mas o importante é tentar. Deu calo na mão a enxada ou não? Um pouquinho. Um pouquinho, tentei, deu aquela puxadinha, um ancinho aqui para fazer, para dar aquela ciscada. Caí um pouquinho. Caiu? Tomei um tombo, tomei. Mas não, o Rossini pegou? Ainda bem que não. Não pegou, ainda bem. Mas que experiência incrível conhecer essa família. Boa tarde para você de casa acompanhando. Pessoal, que experiência incrível, essa família receber a gente de braços abertos ali, mostrar um pouquinho da cultura deles realmente. E aquela questão de eles escolherem ficar ali, realmente para estar próximo da família, perto da família, né? Então, um vai ali, cuida da horta, tudo, a família aprendendo, o outro que leva para o centro, para a região, para poder abastecer os mercados, as famílias da região. E eles escolheram, e a gente vê realmente a diferença que faz na bisneta ali. Ela falou, não, eu quero ficar aqui. Bem melhor do que ficar realmente trancada dentro de um apartamento, tudo aqui eu estou livre. Se eu quiser pescar, eu peço e colher, vou ali colher, plantar, enfim, estou livre aqui dentro. E uma bisneta daquela idade, falou que ela falou, olha aqui eu tenho a água. Você vê uma criança hoje em dia valorizar a água que tem o campo e tal.
né, o background, a escolha dessa família e as gerações, um bisavô ali na mesma terra, né? Quando falou em neta, eu disse, mas a neta tá grande, deve ter uma bisneta. Justamente surgiu ali, né? A bisnetinha bem feliz ali, bem rosadinha, falando, ô família Maia, um abraço para vocês aí. E me diz uma coisa, tem gente aqui da nossa família Novo Tempo, falando de família, estamos no Entre Família, que está duvidando dessa questão de plantação e tal, mas parece que você tem até provas, inclusive, de que o pessoal falou aquela lavoura foi perdida. Não foi perdida, Lucas? Não foi perdida. O que é legal é o seguinte, já tem alguns meses que eu estive com essa família, estive com eles plantando, tendo essa experiência, só que o contato não perdeu por aí. Volta e minha família manda mensagem para saber como é que tá, existe essa preocupação até hoje ainda. E a família mandou para mim algumas fotos, mostrando realmente o alface, a couve que eu plantei, para ver se realmente deu certo ou não. Então eu pedi para colocar aí na tela para vocês verem aí o resultado da plantação realmente. Lucas Nascimento, agricultor New Time. Olha aí, ó. Gente! Deu certo ou não? Gente, olha a qualidade, gente, da plantação desse menino agricultor. Né? Olha, vou dizer uma coisa, na nossa live agora na TV Novo Tempo, que a gente está fazendo antes do programa, a gente viu que nós temos também um agricultor como diretor, como coordenador de núcleo, né? Chapolin falou pra gente que já colheu açaí do pé, ele falou debulha, bate o grão, tal. Ele falou que é agricultor. Eu estou pensando em falar aqui para a direção, para pegar o Lucas, né? E o Chapolin tem um quadro de agricultura aqui no programa. E outra, a Patrícia não sabe, está falando no ouvido o quê? Chapolin, na live, descreveu como que se faz uma açaí. Ele disse que fez do pé, agricultor. Tô falando sério, diretor. O diretor está duvidando aqui no meu ouvido. Eu estou falando, tem que convidar ele para vir ao vivo aqui. Lucas, você é de prova, né? Ouvi, explicou tudinho. E depois dessa horta maravilhosa aí, agora, brincadeiras à parte, é verdade, o Chapolin falou mesmo, tá? Agradecer você, Luquinhas, estamos no 4º episódio. Amanhã nós fechamos a nossa série. Vamos dar continuidade nesse assunto do tempo aqui. Mas como a gente tem ganho, eu creio que essa semana espetacular da família eu valorizo. Eu tenho a ideia de continuar, a gente fazer por fases, por momentos. E ela está deixando um gostinho, porque aqui nós temos vários Brasis, nós temos a África conosco na TV Novo Tempo. E quem sabe um dia a gente faça uma questão internacional, um especial África, né? O pessoal que nos acompanha, um beijo para esses países. Luquinhas, obrigado pelo teu trabalho. Todo mundo aqui, né, junto, imagens do Rossini hoje, edição da Rízia. E essa série, com certeza, você fez com o coração. E amanhã a gente fecha. Obrigado por fazer parte do nosso time e trazer essas famílias maravilhosas aqui. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco dessas histórias. Cada família tem algo especial. É bom trazer aqui para o pessoal também conhecer. Maravilha. Um abraço. Fechou, meu querido? Um abraço para o Rio Grande do Sul, para todas as famílias. Amanhã tem mais. Vamos fazer o seguinte, hein? Olha, a gente ficou devendo ontem. Ontem não, né? No bloco anterior. Pergunta de ontem. O que está acontecendo? É o relógio. Pastor, enquanto eu estou sentando, parece que você pegou uma pergunta e deixou guardadinha e o povo de casa quer saber. Pastor, dá uma desenhada nessa pergunta com a Laís, que eu já estou chegando na nossa sala. Beleza, Cris, obrigado. Capaz, Luquinhas tem a mão abençoada, hein? Semeou, veio coisa bela, hein? Parabéns, Luquinhas. Laís, qual é a grande habilidade que a gente deve desenvolver nessa pressão que a gente recebe para administrar a questão do tempo, né? Por exemplo, eu fiz a pergunta no bloco anterior, o Cris estava dizendo que foi ontem, então a gente fica até meio perdido de tanta pressão de tempo, né? É 2 minutos que faltam, tem que acabar. No meu caso é caduco, né? Caduco. Mas é assim, e como eu administro isso também com os meus filhos? Por exemplo, quem tem filhos pequenos, aí põe o menino no inglês, põe o menino na natação. O menino tem que fazer isso, porque se no futuro não acontecer, né, se ele não tiver essas habilidades, ele não vai ser um bom profissional. E a gente faz com que aqueles que venham nessa pressão do tempo. Que habilidade eu tenho que desenvolver para administrar isso? Talvez se a gente ficasse desenrolando esse assunto, nós nem teríamos tempo para concluir, né? Essa é a verdade. Não existe uma única resposta, mas o que eu entendo, tá? Acho que o ponto número 1 é prudência, é sabedoria e discernimento. E eu costumo dizer assim, todas as pessoas precisam marcar uma consulta consigo mesmo, de tempos em tempos,
sei lá, semanalmente. Eu gosto de fazer, eu particularmente gosto de fazer isso quase que diariamente. Sempre que eu posso, eu paro, eu tenho uma consulta comigo, eu converso comigo mesma, eu organizo a minha agenda, eu escrevo, eu necessito escrever. E eu desconfio muito de quem diz que dá conta de tudo sem ter um planejamento, sem ter uma agenda, nem que seja só listas. Lista é fundamental, mas tem muitas formas de fazer isso. A proposta seria semanal, fazer um agendamento semanal? O meu momento, para mim, o que mais funciona é 2 vezes por semana. Então, no domingo eu desenho a minha semana, no domingo à noite eu gosto de desenhar a minha semana e lá pelo meio da semana eu faço o meu checklist diariamente, óbvio, né? Eu vejo o que eu fui cumprindo ou não. Se precisa de ajustes, mas no meio da semana, lá pela terça, quarta, eu já dou mais uma olhada, vejo como que tá a próxima semana, para também não ficar no domingo aquela correria, vai chegando o horáriozinho da musiquinha do Fantástico e bate aquele desespero da segunda-feira. Então, uma coisa que é importante, se consultar, parar, conversar, fazer testes, tá dando certo para mim desta forma, porque a gente precisa tomar cuidado para não se tornar um tarefeiro. E o que é alguém tarefeiro? Eu tenho que lavar a calçada. Mas, poxa vida, tá chovendo. Não, é minha tarefa, eu tenho que lavar a calçada. Então, as coisas precisam ter um porquê, precisa ter um propósito, precisa ter um motivo. Eu preciso fazer aquilo ali de forma intencional. A gente está falando muito sobre qualidade, né? A qualidade do tempo, valorizar o tempo. Tem coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia que são delegáveis? Existe realmente a necessidade de eu estar fazendo aquilo? Tem coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia que são realmente importantes ou são desnecessárias e eu estou perdendo tempo de novo só porque é uma mania, só porque eu gosto, mas no fim das contas aquilo mais me prejudica do que me ajuda. Então é uma questão de me consultar, olhar e até uma pergunta parecida com a da pediatra, que eu gosto de falar, falei isso essa semana. Se você estiver no teu leito de morte e estiver sabendo que está nas suas últimas horas de vida, o que você vai desejar ali? É passar mais tempo fazendo o quê? É passar os seus últimos minutos fazendo o quê? Certeza que vai ser coisa aliada aos nossos valores. A família, poder conversar com alguém, mandar uma mensagem, escrever alguma coisa, sei lá. Os valores pessoais de cada um é o que vai gritar nessa hora. Tá, e por que a gente não está fazendo isso agora? Ou por que não está fazendo isso melhor agora? A gente tem tempo hoje. Então, entender a diferença entre produtividade, sem exageros, e não ser tarefeiro vai ser da minha consulta comigo mesma, com franqueza, pedindo sabedoria ao dono do tempo e realmente revisitando ali o que eu anotei para mim, não ficar só querendo riscar tarefas, fazendo as coisas de forma intencional e o que é o importante. E só um último detalhe para selar essa pergunta. Quando a gente gasta muito tempo apagando incêndio, sabe? Fazendo o que é urgente, 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 é porque em algum momento a gente abriu mão de fazer o que era importante. Então, por que não fazer o que é importante hoje para evitar amanhã estar apagando incêndio? Eu acho que depois do intervalo a gente pode resgatar essa ideia, Cris. Pastor, será, pastor? Essa coisa do que é importante e o que é urgente, porque senão a gente vira tarefeiro, a gente só faz coisa urgente. Então, pastor, chama o intervalo que a gente vai resolver isso aí, pastor. Agora, nesse momento, nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui na Semana Valorize, o programa de hoje falando sobre o tempo. Você está mandando a sua pergunta, já já a Laís vai responder. E agora eu quero colocar um pouquinho mais de tempero nessa conta do tempo. Cris, solta a real, sem filtro aqui, vou falar. O que hoje, aquele passeio no shopping, quando você não projeta a sua vida ali, né? A sua vida financeira, você compra algo, comprou aquele vestido, comprou aquele tênis. O que isso representa em tempo? Como assim representa em tempo? Se nós pegássemos a nossa semana, então o nosso mês dividisse pelo teu salário, quanto que você teria que pagar em dias de trabalho? E se você já tem a sua base calculada, isso está fora do orçamento, você vai ter que fazer o quê? Uma hora extra? Você vai ter que trabalhar mais, vai pagar com o quê? Com vida, com tempo, porque literalmente tempo é dinheiro, mas tempo também é vida. Uma moeda, olha, vamos fazer o seguinte, todo mundo foi aqui chamado nessa mesa da verdade. Pastor está aqui, pastor, está com a calculadora da vida. Pastor aqui não vai ter piedade, tá? Os cálculos quanto a fatos, não há argumentos, pastor. A graça. Tem a graça, tem a graça. Porque a gente abraça o Senhor do tempo. Porque quando você diz assim, o pastor não vai ter piedade, fica uma coisa muito... Não, piedade com a verdade, pastor. Pega um programa que ele veio aqui com um martelo na mão, você vai ver a piedade que ele teve. Quando ele tem uma missão, ele quase quebrou o cenário aqui. Mas tudo bem.
na piedade com a verdade, né? Pastor Filho, aqui. faça, cumpra. Isso, tá? Mas é legal. Aí agora a Laís vai ter essa questão comportamental. Vai ajudar a gente. Ela, inclusive, está analisando a nossa questão comportamental, aqui vendo que tem muita coisa para consertar. Mas vamos lá. Mas assim, não tenha medo. A diretora falou que você não tenha medo do dinheiro que você vai gastar depois dessa nossa brincadeira aqui, na nossa dinâmica. Todo mundo vai ficar com um pouquinho de medo. E tem que ter. Perdão, Cris. Quando sair daqui, vai com a filha para o shopping, sem problemas. Tá? Sem dificuldade. Estou informando que tem umas boas lojas aqui, tá? Meu motorista Novo Tempo já vai estar me aguardando, não temos tempo. Boa! Ela saiu bem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma média salarial para a gente poder brincar e ao mesmo tempo colocar o dedinho aqui na mente, ó. Média salarial brasileira, R$ 2.500, tá? Média de trabalho, de horas trabalhadas aqui, 200 horas por mês. A gente está colocando um campo, você pode trabalhar mais ou menos, mas só para fazer uma conta, faça com a sua realidade em casa. E a gente está pegando uma pessoa aqui fictícia, tá? Ó, valor da hora por hora. Então a gente pegou esse valor do salário, dividiu pelas horas mensais e nós tivemos aqui, por exemplo, ó, de R$ 2.500 com 200 horas, a média deu o quê? O valor da hora, R$ 12,50 é o valor da hora dessa pessoa que ganha R$ 2.500. Pegue as suas horas, pegue a sua questão salarial e divida aí pelas horas de trabalho, você vai ter a sua hora de trabalho, que a gente fala. Agora, onde é que você quer chegar? Onde é que a gente quer chegar, pastor? O que nós temos aqui na mesa? Nós temos alguns produtos e cada produto tem um valor e nós vamos descobrir quantas horas são gastas para adquirir de trabalho, são gastas para adquirir esse produto. Gente, então vamos colocar o dedo. Você nunca fez isso? Eu, em algumas vezes, não fiz mesmo. Eu sei, às vezes eu tenho um cálculo, mas agora a hora e tal, quanto que custa? Quantas horas você gastará de vida para comprar um tênis de marca? Um tênis de marca. 200 mil-réis. Mil-réis é velho, né? 200 cruzeiros. Fala, cruzeiros novos e velhos. 200. O tempo que com 5 centavos a gente comprava pirulito. O tempo que a gasolina era 90 centavos. Você não pegou, agora o que é 5,60? Tá doido. Vamos começar a pensar nisso. R$200, pastor. E vamos analisar aqui com a Laís. R$200, então vamos calcular aí, a hora é 12,50. Vamos pegar os duzentão, dividido por 12,50. 200 dividido por 12,50, 12,5. 200 divididos 12,5. Isso. Nós temos 16 horas. Vamos fechar se o pastor é bom de calculadora? Tá aí, ó. Exatamente. 16 horas de trabalho. Vamos fazer o seguinte, em cada produto, nós vamos trazer uma situação para conversar com a Laís na questão comportamental. Tem um problema, Laís, a gente comprar? Não. Cada um sabe, né, das suas... Desde que seja de propósito, não no impulso e sabendo das minhas condições. A necessidade. Sim. Porque às vezes tem vários... Essa é uma coisa interessante, né, Laís? Viver pelas possibilidades e não pelas, né? Eu quero. Tá tudo bem. Sim. Agora, a gente tem que ter, em média, tomar conta que se a pessoa trabalha 8 horas por dia, um tênis fora de um orçamento, por um desvio comportamental, eu vou ter que pagar com 2 dias. Agora, se o meu orçamento ele já está ali sendo pago com outras coisas que eu comprei, eu vou ter que pagar o quê? Com hora extra ou com aquele freela. E o freela vai ocupar que espaço? Aí a gente começa a pegar a qualidade de vida com os filhos, aí de repente eu tiro do exercício, aí você falou que a gente tem que ter um tempo com nós mesmos. E se eu roubar o tempo? Aí que entra a jogada comportamental, né, Laís? Sim, tá roubando, eu tô dando prioridade para o ter do que para o ser, né? Então eu começo a querer, de certa forma, até compensar. É um prazer comprar. É um prazer. Especialistas falam que tem substâncias no nosso cérebro, né? Como se fosse o consumo, por exemplo, de droga. Então, aquele prazer... É uma boa sensação, né? Sim, de satisfação falsa, né? Mas aí, Laís, a gente tem uma situação que eu acho que é a mais desafiadora. Quando você vai comprar e pergunta, quanto custa esse produto? Custa R$200 esse tênis. Puxa, mas está caro. Mas o senhor pode... dividir, pode parcelar. Em 12 vezes. E aí mentalmente pode causar assim, está amenizando esse cálculo. Mas são 2 dias de trabalho que continuam ali. Como que se trabalha, por exemplo, essa situação
para que a gente entenda o valor do produto, logo é o valor das horas. O professor Leandro Quadros falou algo bem interessante nesse sentido essa semana. Quando a gente faz as nossas compras, as nossas escolhas a prazo, é como se eu estivesse comprando e já pagando aqui a minha prosperidade e o meu descanso futuro. Então, eu estou comprometendo o meu tempo, comprometendo as minhas finanças com algo relacionado ao futuro e que eu vou ter que pagar. Por quanto tempo, né? Cada um dentro da tua realidade salarial, rotina do dia a dia, enfim. Mas é importante fazer as perguntinhas antes de comprar, né? Realmente preciso disso? Eu realmente quero isso? Por que eu estou querendo isso? Precisa ser esse? E não comprar no calor da emoção? É nesse momento, né? E eu já ganhei o dinheiro para isso, né? Tem condições para isso. Todas essas somas. Vamos fazer o seguinte, Pode ser uma pastor. armadilha. Prepare a pergunta para a Laís, que eu vou fazer o cálculo. Fechou? Estamos aqui nessa parceria, aqui aproveitando o tempo, tá? Olha só, outro produto aí. Vamos lá. Ó, vestido de luxo, dona Maria. Vestido de luxo, 700 mil réis. 700 mil réis. Vamos pegar aqui, dona Maria, 700 mil réis, dividido, dona Maria, por 12,5. Você quer que eu aperte, pastor? Eu não vou ter coragem de apertar aqui. Olha na calculadora. 700 mil réis aqui, a calculadora aqui. Será que vai dar certo ali com a conta do pastor? A atenção está aqui, hein? Vou apertar, hein? Apertei. Meu querido, 56 horas. Horas de trabalho. Vou dividir isso por 8. Por 8. A semana é 44 horas semanais, né? Pela CLT. Olha aí, 7 dias deu justamente aqui, se você trabalhar todos os dias. É claro que você não trabalha. Então, pela CLT, eu folguei um dia. Se eu folgar um dia, que eu tenho de folga, então uma semana e um dia de trabalho. Então, minha senhora, é o seguinte, ó. 7 dias de trabalho, uma semana e um dia de trabalho. Pastor, uma pergunta que dê agora um nexo com esse tipo de investimento de 56 horas. Ok, talvez você diga assim, pode não ser um vestido, não vou comprar um vestido de 700 reais, mas a gente compra outros produtos dentro desse valor. Agora vamos dar credibilidade para o produto. Boa. Como eu inverto o meu processo dizendo assim, cara, vale a pena eu gastar 6 dias de trabalho para ter este investimento? Como é que eu torno esse tempo importante, né? Um produto que vai durar muito tempo, por exemplo, olha aqui, um terno bom vai ser mais de 700 reais. O senhor como usa um terno no seu contexto e usando um que dure mesmo, porque às vezes você comprou um tênis que é praticamente descartável. Por um pequeno valor a mais, eu consigo, às vezes, fazer uma caminhada, não ter um problema ortopédico. O que o pastor falou tem um senso legal. Deu aquela invertida. A gente gosta de demonizar tudo, né, pastor? Exatamente, porque até você pode comprar, estou citando o terno, por um valor menor, mas você vai pensando num produto que vai durar, 5 anos, que vai, se você cuidar bem, entendeu? Como é que eu torno isso, não vale a pena eu gastar 6 dias de trabalho? Custo-benefício, né? Melhor utilidade dos meus recursos. Tem pessoas que têm isso mais desenvolvidas do que outras, tá? Isso tem a ver com as nossas crenças, ou seja, as programações mentais que a gente recebeu na nossa infância, na nossa casa, no nosso lar de origem. A gente chama isso de valor econômico. O que é o valor econômico? Não tem a ver com só economizar, não é isso. É como eu utilizo o meu tempo. Então, tem pessoas que têm esse valor econômico, são valores motivacionais, é uma teoria. Então, o que motiva aquela pessoa é utilizar da melhor maneira os recursos. E tem pessoas que têm esse déficit, mas a boa notícia é que isso é desenvolvível, né, para todas as pessoas. Então, é prestar atenção na hora de fazer uma compra, na hora de fazer uma escolha, na hora de decidir gastar um tempo. E eu vou botar ali na balança mesmo, vale a pena? Quanto tempo vai durar? De repente eu vou lá, sim, comprar um item que tem ele por 100 reais e tem ele por 500, mas eu sei que ele no 500 é outra qualidade, é outro conforto, é outro tudo, é outra textura, vai durar muito mais. E eu vou estar aproveitando da melhor maneira o meu dinheiro, o meu recurso, aquele item, o terno, seja o que for, um sapato, enfim. Então é comprar analisando, perceber, prestar atenção. Não vai na emoção, não segue manada. Consulta mais do que o seu bolso, a sua consciência, né?
se pergunta, preciso disso, isso vale? Faz uma pesquisa rápida. Às vezes a gente consegue fazer essa pesquisa na porta da loja. Com o Google aí tá tão fácil, né? Tão mais fácil que antes. Então, comparando lojas, ferramentas. Sim. E está tudo bem se o produto não for da melhor qualidade, desde que eu tenha consciência desse cálculo, né? Porque eu estou valorizando o meu tempo. A minha vida, né? Eu posso com menos, né? São 2 dias aqui, né? Eu consigo o de 199, né? Voltando, ok, mas de valorizar o meu tempo, né? Eu vou gastar. Está dentro das minhas posses e está tudo bem. Exatamente. E o meu filho ter essa consciência, né? A família ter essa consciência. A diferença do valor e do preço para eles, né? Eu sei que você vai puxar. Mas, pastor, agora o senhor faz a conta, que eu vou fazer a pergunta. Vou colocar mais uma bombinha aí. Você que está querendo trocar a TVzinha já, olha, pastor, R$ 1.700, tá? R$ 1.700 divididos por 12,5, que é o valor hora que nós temos. Pastor, quanto que sai uma TVzinha aí de 40 polegadas na promoção? Uau. 136 horas. Pastor, já pega ali e divide por 8. Dividido. Porque é a hora diária. Nós temos 17 dias. Nós temos aí quase 2 semanas e meia de trabalho. Né? É isso mesmo, quase 2 semanas, 136 horas de trabalho. Agora eu quero dizer para você que, eu não sei você já viu aquele casal que sonha junto? Que diz assim, ó, discipula para os filhos, olha, nós queremos viajar para tal lugar. Papai quer comprar essa TV, a gente está aqui com tubo, mas o papai ganha tanto. O papai não ganha tanto quanto o vizinho e está tudo bem, é a nossa família aqui. Então, que tal todo mundo agora sair menos para comer, mas quando sair, vão sair juntos. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar mais em casa aqui, porque na verdade aqui ninguém ajuda, a gente vai dividir as tarefas, porque já tirar a questão comportamental enraizada. Nós vamos compartilhar tarefas para ficar leve. O papai está mais perto, vai de ônibus. Mamãe vai de carro, leva as crianças. Então, a gente tem uma volta menos de carro. Eu sei que é difícil, às vezes, desprogramar. Nós estamos falando agora de questões comportamentais com a Laís, mas alguém que um dia chegou em um time, ele já não nasceu sabendo. Nós nascemos vazios de conhecimento e cheios de tempo. Nós aprendemos isso essa semana, né, pastor? Sobre os bens aqui. E às vezes nós nos enchemos de uma questão estrutural de compra, porque eu não fui criado com uma logia, com um jeito econômico, eu tive que pagar isso com o tempo. Aprendi com erro, com gastos, né? Mas eu tive que aprender lá. Mas aprendi. Uma família agora está falando, mas eu não tenho mais jeito, Laís. Aqui está complicado, meu nome já está comprometido, e eu já discipulei, meus filhos já se criaram assim. Olha, ponto, chegamos aqui. A questão comportamental pode ser mudada e no início vai ser fácil. A persistência tem um ingrediente para mudar o comportamento, para que eu possa sonhar sim. Está tudo bem poder comprar na hora certa, no momento certo, com as minhas condições. Como é que eu faço, Laís? Tudo que você falou, se eu tivesse que dar uma palavra, é metas. Porque se a gente não tem um motivo, dá a sensação de que, eu estou economizando para quê então? Nem que seja para pagar uma dívida, para pagar uma conta, para fazer uma viagem, seja qual for o teu motivo, você precisa de metas. Então, a meta é a TV, a meta é a viagem, a meta é a qualidade de vida que a gente estipulou, mas a gente encontrar qual é a recompensa nessa economia, qual é o prazer que eu vou ter ali na frente. E isso a gente consegue pela maturidade, né? Criança vai ter mais dificuldade em adiar o prazer imediato. Ela quer aquilo agora, poxa vida, você pode escolher, você quer um bolo de chocolate nesse momento ou você quer um bolo de chocolate daqui 15 minutos? Por que eu vou esperar? Então, nós, como adultos, deveríamos ter essa maturidade para também conseguirmos adiar os prazeres imediatos para a recompensa maior que vem a seguir. Quando a gente tem metas, a gente consegue juntos, especialmente a família, se consegue conversar, se tem esse momento para sonhar. É fundamental a gente estar regado de esperança, de bons desejos, né? Pensar bem para a família com relação ao futuro. Não só viver a correria, viver o dia a dia, mas sonhar juntos também. Então, estipular valores, estipular quantas saídas no mês, usando o exemplo de comer fora. E cada um dentro das suas realidades, das suas condições, traçando as suas metas. E uma coisa interessante que essa jornada aí do Lucas está mostrando para a gente e que para a gente trazer para a vida, tudo é experiência.
Então, eu transformo o meu tempo em experiências. No começo da pandemia, eu estipulei com as crianças em casa, vamos fazer, lá no começo, vamos fazer uma lista do que a gente pode fazer sem gastar e sem sair de casa? Sem sair de casa, não 100%, porque eu poderia ir até a praia, que é na esquina. Então, assim... Privilégio. Privilégio. Então, assim, eles colocaram coisas, piquenique, festa do pijama, fazer uma festa em casa, música, assim, assado. Então, experiências é o que vai gravar memórias positivas nos nossos filhos, inclusive com relação à economia, de tempo, de dinheiro, do que for. Não ser um massacre, né? Não ser uma coisa doida. Tem que ser uma coisa intencional e leve, e contínua. Muito bem. Muito bom. Olha só. Só vou calcular aqui a hora, porque acho que a gente já falou de tudo. Pastor, vou calcular só aqui, ó. Calcula para quanto custaria. Vou comprar esse carro aí, carro tá? popular. 65 mil reais. R$1.000, né? Divididos por 12,5. Eita, deu 520 horas. É isso? 5.200, faltou mais um zero. 5.200 horas aqui. Deixa eu ver, ó. 5.200 horas divididos por 8. Quantos dias? 650 dias. Tem um problema comprar um carro? Não tem, no momento certo. Há um tempo para tudo, já diz a palavra. Ainda hoje vai ter uma reflexão do pastor sobre o tempo. E outra, Cris, eu estou aguentando aqui, ó. Já mandei minha participação, menino, chegou o momento. Falo para você de verdade, tá? A gente já volta com a sua participação, um breve intervalo, e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui, falando sobre tempo. Mas, pastor Batistotti, a gente prometeu que voltaria com o nosso povo de casa, afinal de contas o povo participa. É verdade. Você... Vamos chamar o povo, pastor? Claro. Então, por favor, pastor. Por favor, a sua participação. Olha aí, a Rosa Maria. Ei, Rosa, boa tarde. Organizar o meu tempo me cansa e me deixa com fadiga, pois eu sofro de ansiedade. O que fazer? Tô doida para responder. Nossa, que demais. Essa pessoa era eu ontem. Porque o que acontece? Dentro de perfil comportamental, existem pessoas que são automaticamente, na essência, mais planejadoras, mais organizadas, mais metódicas. Existem essas pessoas. Sorte delas. Eu naturalmente não sou assim, tá? Então é algo que eu preciso desenvolver. Então, cada um entendendo dentro do que está ao seu alcance, fazer o melhor que você pode para melhorar 1%. Se eu melhorar meu planejamento 1% todo dia, o que vai acontecer ao final de um ano? Então, o que aconteceu comigo, Laís, tá? A minha dica pessoal, que eu era essa pessoa de verdade ontem. Eu ficava exaurida ao final de um planejamento. Se fosse alguma coisa, orçamento familiar, meu senhor. Mudou rapidinho. Chegou hoje, sentou, amanhã já tinha mudado. Imagina, eu já estava morrendo de dor de cabeça e ansiosa. Então, assim, começa com coisas simples e dinâmicas e já pensa na recompensa depois, na sequência, de preferência não de comer, né? Pra gente não gerar outra compulsão aí, mas assim, eu vou sentar, hoje é o meu dia, por exemplo, o domingo, que foi o exemplo que eu dei, eu vou sentar para fazer a minha organização semanal e na sequência, quando a gente terminar, é um momento em que juntos vamos dar uma volta na rua, vamos até tal lugar, sei lá, pensa na recompensa aí no que é prazeroso para tua casa, para tua família. Então, sentar para planejar é fundamental, cada um vai ter a sua forma de fazer isso, então pessoas que são mais ansiosas, ou seja, mais aceleradas, com um pensamento mais rápido, elas são muito da ação. Então, por isso que cansa tanto de verdade, rouba a energia do nosso corpo, planejar. Então, para esse tipo de pessoa, isso vai servir Maria, né? O nome Rosa dela? Maria. Rosa Maria. Para Rosa Maria, para mim, para todos os outros que têm esse perfil um pouco mais dinâmico, um pouco mais da ação, faça coisas curtas. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Para um pouco, levanta, se for no teu domingo, se for o horário que for, que seja, listas, agenda, mas vai ali, senta, faz um pouco, usa o bloco de notas do telefone, o que está ao teu alcance para melhorar um pouco hoje. Nesse caso, eu vou organizar as coisas hoje, eu não vou organizar todas as contas porque é complicado, só cartão de crédito hoje. Sim. Na outra semana, só mercado. Na outra, só as contas da filha escola. Depois, você já tem várias planilhas, juntou, calculou, você já fez em um mês, por exemplo, Sim. uma vez por semana, no domingo, pegando uma área para organizar financeiramente, você já tem um controle financeiro de entradas e saídas, que eu acho que é a primeira coisa que você tem que fazer em casa, né? Agora, eu gostei dessa dica, Laís, de se não consegue ficar por muito tempo ali, senta,
Por exemplo, se vai fazer uma agenda semanal de atividade, né? Senta, eu dou uma respirada, volto até terminar, até virar um hábito, né? Achei legal. Tenho um grupo no WhatsApp comigo mesma. Então, às vezes eu mando áudio, às vezes eu mando um texto rápido de coisas que eu sei que no domingo eu tenho que pôr ali, no meu planejamento. Então, assim, anota, cada um tem a sua forma de ser mais leve, não precisa ser um peso. Se for para ser um peso, não valeu nada, porque eu não estou valorizando. Esse é o tema da semana que mais tem me chamado a atenção. Assim, o tema, eu digo, no sentido de olhar para todos os assuntos e torná-los não um peso sobre mim. Então, eu olho para o meu tempo e digo assim, cara, que legal, eu tenho vida, né? Cara, eu tenho 24 horas hoje, vambora, vou curtir isso e tornar isso uma coisa leve, né? Porque senão a gente, cara, você já acorda na tensão, né? Você já acorda... Você mesmo se atropela. Cara. E o pastor vai saber falar melhor, mas tem um lugar da Bíblia, um versículo em que diz, seja lá o que você for fazer, que você faça bem feito, faça de todo o coração, como se você realmente estivesse fazendo a Deus. Então, eu preciso planejar a minha semana. Poxa vida, eu detesto planejar minha semana. Se eu já vou nesse mood, nessa vibe, com certeza não vai ser algo prazeroso. Então, se eu preciso fazer, vamos deixar o meu lado infantil e não maduro de lado, assumir a maturidade, fazer o que tem que ser feito e ponto. É pontual, é nesse momento, eu sento, faço o que tem que fazer, porque eu sei que tem que fazer. Vai adiantar o quê? Eu postergar, né? Eu vou só acumular mais tarefa para mim depois. Então, eu vou lá, faço o que tem que fazer, o melhor que eu posso fazer hoje. Quem sabe depois de amanhã eu não aprendi a fazer melhor ainda, né? Eu vou lá, uso o meu recurso, o que eu tenho hoje, recursos internos, inclusive, e faço o meu melhor. Porque o planejamento, essa é a minha visão, tá? O planejamento é para aliviar a minha angústia natural de execução. Então... E aí eu deixo o amanhã no lugar de amanhã, e quando você vai iniciar o dia, você tem o dia organizado para viver o hoje. Não é uma ansiedade, é planejar para justamente se distanciar disso. Não é que você não tenha que ter uma ansiedade criativa, que é aquela de... Não, é diferente, de tá? fazer, né? Não ser a patológica. E agora, você que está querendo falar, abre o coração, vamos lá. Olha só. Daiane, e aí, Dai? Boa tarde, Dai. Primeira vez que eu estou assistindo o programa. Dai, primeira vez de muitas, eu espero. Também não gosto de dizer que não tenho tempo, pois tempo todos temos, basta saber quais são as suas prioridades. Hashtag eu valorizo o meu tempo. É o que nós estamos falando, Dai, aqui, verdade. Mais uma participação na tela, chegando aqui com a sua propriedade. Pastor, é o João. João Luiz Gomes, eu sou extremamente organizado com o meu tempo. Isso não me faz bem, preciso ser mais relaxado. É exatamente o que a gente tinha abordado aqui. A suavidade. Cara, esse é o desafio que todos nós temos. Eu, particularmente, tenho esse desafio, né? Mas já faz algum tempo que eu me propus a viver de forma organizada, mas na leveza, né? Então, esse é um desafio que a gente tem. A gente não pode ser refém do nosso cronograma, do nosso planejamento. A busca tem que ser por viver leve. E o relógio é um instrumento, ele não pode mandar na sua vida, ele está ali para te servir. Mas, né? João, mas eu acho que, João, é válido, viu, João? Não fica... Esse é um exercício que a gente precisa buscar. Eu busco também, eu tenho o meu lado espiritual de comunhão, de entrega, é a minha escolha que tem me favorecido a isso também. Temos mais uma participação. Vamos Cris. lá, verdade, Bora. vamos lá. Chegando a Helena Pérez. A vida está complicada para mim, pastor. Trabalho à noite, nos dias que estou em casa, só durmo o dia todo, desorganização total. Como posso mudar? Aí a gente tem aquele ciclo, né? Quando a casa não está organizada, parece que a mente não fica, mas você não tem ânimo para organizar. Aí você não tem ânimo, você dorme, mas acorda com desânimo. Então, o que precisa dessa pessoa, Helena, para quebrar esse ciclo, Laís? Porque, às vezes, na vida, cada um já passou por esse limbo que a gente fala, né? O limbo desse ciclo que te joga em cima da cama, te volta para a sala e volta em cima da cama de novo. Helena, você precisa olhar para você com mais carinho. Não se cobre tanto. Você está trabalhando à noite, isso é exaustivo, é contra o nosso relógio natural, biológico. Busque fazer um pouquinho,
O que você pode fazer amanhã? O que você pode fazer hoje? Será que, de repente, tem alguma coisa que você pode ajustar na sua alimentação para te deixar um pouquinho mais disposta? Será que tem alguma coisa que você pode fazer com relação ao consumo de coisas que te dão estímulo? Por exemplo, TV, redes sociais, café, Coca-Cola, não sei. Será que tem coisas que você pode ajustar aí na tua vida para roubar menos energia de você e você ter um pouco mais de disposição durante o dia? Quanto mais a gente consegue de domingo a sexta, vou dizer assim, quanto mais a gente consegue de domingo a sexta contemplar as áreas diversas da nossa vida, no nosso dia a dia, ali na nossa rotina, mais sensação de satisfação a gente tem. Eu não fico com a sensação de culpa, de que eu estou roubando tempo do convívio com a família, estou roubando tempo do trabalho, estou roubando tempo da saúde. Então, estipula quais são as áreas da sua vida que são importantes e que talvez esteja ali negligente. O que mais está pesando agora? Onde que mais está pegando? É com os filhos? É com a saúde? Eu gosto da ideia de metas mínimas. Poxa, seria extraordinário se eu conseguisse todos os dias fazer atividade física de 1 hora, de 1h30. Seria extraordinário se todos os dias eu conseguisse ter alimentação assim, assim, assado. Tá, não estou conseguindo agora? Qual é o mínimo? Qual é a tua meta mínima? Eu preciso de 15 minutos para começar de uma leitura, 15 minutos para iniciar numa atividade física. E bora para a meta mínima. Vale mais você concluir essa meta mínima e se sentir feliz com você mesma do que você estipular coisas que vão além do teu alcance hoje e só se sentir frustrada e se culpando. Laís, a gente até passou um pouquinho do tempo porque o conteúdo é relevante, muito forte. Obrigado pela sua participação. Perdoe pela sua que não chegou, mas a gente sempre tem esse programa feito para você. Laís, muito obrigado por ter aceitado novamente o nosso pedido. Um abraço para a sua filhinha. Volte sempre que você é de casa. Obrigada, eu super agradeço, me sinto mega feliz e à vontade entre família aqui com vocês. Beijo grande a todos que estão aqui assistindo. Vou abrir caixinha de perguntas como sempre. Quem sabe eu consigo alcançar de alguma forma as pessoas que faltaram perguntar aí. Valorizem seu tempo, por favor. Muito bem, aqui ó, tá passando a rede social dela aqui ó. Ela vai fazer caixinha de perguntas e tudo mais, tá? E agora, aproveitando o tempo, a gente vai abraçar o Senhor do Tempo, né, pastor? Minha diretora, fica tranquila com o tempo. Ela está falando aqui, pastor, fica tranquila. Se é 1 minuto, está tudo bem. Se são 30 segundos, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Já perdi 30. Não, mas eu ganhei. Ela está dizendo, perdeu 30. Estou investindo no seu tempo, que é precioso. Laís, que Deus abençoe muito você. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas só queria dizer para Helena, que foi a telespectadora anterior, Laís, que eu acho que às vezes uma orientação médica, por exemplo, ela falou que é importante para a gente, o que pode estar consumindo, a gente tem o tema do Vida e Saúde que vem aí, o sono às vezes consome também, então continua com a gente, mas não desiste não, tá? Você é preciosa aos olhos do Senhor. Então vamos lá, Salmo 90, verso 12, é um dos pedidos mais lindos que existe na Bíblia. Sabe quem fez esse pedido? Acho que até já li aqui. Moisés, sabe quantos anos ele tinha? 80. E na época já vivia 70, 80 anos, tá? Se você ler o início do Salmo. Ele faz um pedido muito legal, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Hoje eu até repostei um post da revista Forbes e diz assim, são raras as pessoas que vivem, a maior parte das pessoas existem. Por isso, vamos viver. E eu sempre peço a ajuda de Deus para me orientar através da sua palavra. E tenho outros recursos, mas o meu primeiro pedido é para Deus. Senhor, me ajuda a contar os meus dias. Eu quero viver cada dia. Abra seu coração, porque o Senhor só precisa de um coração aberto, tá? Para realizar milagres e transformações. E Ele faz, hein? Acredite. Maravilha, pastor. Com 30, com 2 minutos, a mensagem do Senhor. É o tempo que Deus nos deu. E falando em tempo, já é hora de dar uma espiadinha especial lá na Teru, porque a gente está falando agora sobre tempo, sobre sono e a imunidade e o sono. Nesse cálculo você vai mergulhar agora no Vida e Saúde. Na verdade, Teru, boa tarde. É isso mesmo, Cris. O tempo do descanso é fundamental para quem quer manter o sistema imune em dia para enfrentar tudo que a gente vai enfrentar
com a pandemia e com outras coisas que podem vir na nossa vida. A gente vai falar sobre a importância do sono atuando no sistema imunológico. Além disso, tem remédios simples para problemas comuns, falando sobre problemas, remédios, na verdade, para ajudar o fígado. E a receita, nós temos 3 hoje: petisco de um grão de bico, leite dourado e um suco de amora e nozes. Tudo para garantir um sono adequado. É já aqui no Vida e Saúde, viu, Cris, pastor? Eita, hoje é dia de visita na cozinha da Arlete, na cozinha da Terô, de novo. Obrigado por ontem, obrigado por ontem. Ontem ela falou que não tinha deixado, a gente ficou triste, fizemos até um stories reclamando de você e ela abriu depois o fogão lá e mostrou aquele arroz maravilhoso. Obrigado, um abraço, Terô. Obrigado por Até tudo, mais. você é demais, a gente ora por você. Tchau, tchau. Agora, pastor, amanhã nós teremos aqui no programa, olha, um programaço. Nós vamos falar sobre filhos. Tá imperdível, né, pastor? Priorizar os filhos, priorizar os filhos. Coisa boa, hein? Peça a sua revistinha, ó. Peça a sua revistinha aqui no final de graça, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Essa revista é de graça, tá? Sentimentos. Peça no intervalo. Um abraço. Tchau, tchau.